Senhoras e senhores, chegamos! Estamos aqui na telinha da TV Palavra que Cura, né? E a partir de hoje você vai conferir no igrejapalavrakecura.com.br o De Papo. E para a estreia do programa, você que já curtiu aí o culto desse domingão, né? E para a estreia do programa De Papo, você vai conferir o Ministério Palavra que Cura. Aqui, ó, tá o Diácono Del, também tá a Diaconisa Joelma, Cris, Wellington. E o programa hoje vai ser demais. Desplugou da gente não, continua aí no igrejapalavrakecura.com.br/TV. Simbora então, pessoal. Começou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou herdeiro em Jesus, sou herdeiro em Jesus, sacerdote rei, sacerdote rei, sou também filho da luz, sou também filho da luz. Oh, eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Sou justiça de Deus, sou justiça de Deus, sou também embaixador, sou também embaixador, imagem e semelhança dele, imagem e semelhança dele. Nova criatura eu sou, nova criatura eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu sou um com Ele, eu sou um com Ele. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Sou da família de Deus, sou da família de Deus. Cidadão do céu eu sou, cidadão do céu eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Escuta só. Se o inimigo vier logo pela manhã dizendo você nadar, isso é mentira do cão. Se levanta, irmão, com toda a autoridade e declara pra ele a sua nova identidade. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou herdeiro em Jesus, sou herdeiro em Jesus, sacerdote rei, sacerdote rei, sou também filho da luz, sou também filho da luz. E se no dia seguinte ele logo voltar, lembrando todo o teu passado só para te condenar, liga não, irmão, o condenado é ele. Fala com autoridade logo o futuro dele. Olha que ele não gosta de escutar essa verdade. Se levanta e declara sua nova identidade. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou herdeiro em Jesus, sou herdeiro em Jesus, sacerdote rei, sacerdote rei, sou também filho da luz, sou também filho da luz. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou herdeiro em Jesus, sou herdeiro em Jesus, sacerdote rei, sacerdote rei, sou também filho da luz, sou também filho da luz. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Eu declaro com convicção o que eu sou, o que eu sou. Maravilha, muito bem. Bom, gente, mas o que é o De Papo? O De Papo não é um programa só de entrevista, tipo talk show, não é. É um pocket show. Mas o que é um pocket show? Pocket show é mais música do que entrevista. É isso que você confere
toda semana vai conferir a partir de hoje, mas toda semana, claro, com artistas diferentes aqui na TV Palavra que Cura. É um pocket show de papo, tá certo? E claro, esse programa tem a direção aí do Flávio Alves, né? A nossa apresentação, a edição também é dele e tudo mais. Bom, mas o pessoal quer saber mais do Ministério Palavra de Cura, Ministério Louvor Palavra de Cura. O Ministério Louvor Palavra de Cura que já tem aí 13 anos. Isso desde quando existe o Ministério Palavra de Cura, a Igreja Palavra de Cura, existe também o Ministério Louvor Palavra de Cura. E um dos veteranos desse ministério é o Diácono Del. O Diácono, vocês começaram o programa, o de papo, né, cantando a música Nova Identidade. O primeiro CD do ministério, ele foi gravado em 2008. Vamos lá, voltar para trás, já que a gente falou aqui do quarto, foram 4 CDs, pessoal. Mas voltando lá em 2008, foi quando o pessoal gravou o primeiro CD. Para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Bacana, então. De 2008, foi o primeiro CD para a glória do Pai. Esse, para gravar o segundo CD do ministério, foi quanto tempo? 2 anos depois. Né? 2 anos depois. Seguinte, mas voltando aqui ao primeiro CD, vocês nunca tinham entrado em estúdio para gravar CD? Ou você já tinha, o Diácono? Você teve uma vida antes antes de Cristo, de se converter, né? Antes de Cristo, eu entrei várias vezes, gravei com algumas pessoas, gravei música nossa também, assim, do pagode da época, que era o Proeza. Sim. Né? E ali não gravamos somente apenas o CD Proeza, mas gravamos também com outras pessoas também. Foi, né? Você já tinha uma certa experiência, então? De estúdio, já. De estúdio, sim. Uhum. E a diaconisa Joelma? Não, você já foi tinha? a primeira vez. Primeira vez, como é que foi? Tudo novo. Como é que foi entrar no estúdio ser a primeira vez? Nossa, a alma ficava gritando, dizendo, o que você está fazendo aqui? Mas foi maravilhoso saber que o Senhor entregou aquela música com um propósito de abençoar vidas, né? Tanto para abençoar aqueles que já são filhos de Deus, certo. A consciência de ser uma nova criatura e ser recriado em Cristo Jesus para viver para a glória do Pai. Bacana. Desses 4 CDs, a maioria das músicas é de sua autoria, correto? Isso, com o Diácono Del. E juntamente com o Diácono Del. Mas aí como foi que surgiu essa questão de compor música? Conta pra gente. O Senhor, eu buscando o Senhor, né, a vida consagrada, tendo uma vida de leitura, de meditação, me envolvendo, congregando, na prática dos princípios, e o Senhor começou a falar ao meu coração. E Ele usou o apóstolo em um momento para dizer que ia me entregar músicas para abençoar pessoas, músicas que estariam em linha com a doutrina. E eu recebi essa palavra. Foi um culto de consagração, que estavam presentes todos que servem, né? E naquele momento o apóstolo se aproxima e me entrega essa palavra. O Senhor me entrega essa palavra através do apóstolo, que ele iria me entregar músicas, letras que seriam alinhadas à doutrina. Eu guardei essa palavra no meu coração. Sim. E a gente vai ouvir, né, vocês cantarem essa música para a glória do Pai. Amém. Bora então? Para a glória do Pai aqui no De Papo, na TV Palavra Cura. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em mim. Hoje nova criatura eu sou. Tudo se fez novo em mim. E hoje eu vivo para a glória do Pai. Sou filho amado do Pai, tenho em mim sua natureza. O seu amor foi derramado em meu coração. Hoje, aonde quer que eu vá, o seu amor vou expressar, para que todos vejam em mim a glória do Pai. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento. As coisas velhas
já passaram e tudo se fez novo em mim. Hoje nova criatura eu sou, tudo se fez novo em mim. E hoje eu vivo para a glória do Pai. Sou filho amado do Pai, tenho em mim sua natureza. O seu amor foi derramado em meu coração. Hoje, aonde quer que eu vá, o seu amor vou expressar, para que todos vejam em mim a glória do Pai. Sou filho amado do Pai, tenho em mim sua natureza. O seu amor foi derramado em meu coração. Hoje, aonde quer que eu vá, o seu amor vou expressar, para que todos vejam em mim a glória do Pai. A glória do Pai. Ê, que maravilha! Me conta como é que foi entrar no estúdio para gravar o segundo CD, ô Diaconisa Joelma. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito grata ao Senhor por saber que Ele tinha me confiado uma missão, uma responsabilidade. Eu não estava entendendo bem, né? Como até hoje, pelo crescimento, a gente vai entendendo a responsabilidade que Deus nos confiou. Porque o apóstolo fala assim, né? Que a diferença do Ministério de Música para o ministro nos 5 dons é que o ministro ele tem mais tempo para ministrar a palavra. E a música a gente faz um resumo, né, da mensagem para passar em 5 minutos, 4, 5 minutos. Mas quando a música ela vem com uma linha, quando ela vem alinhada à doutrina, ela traz edificação, ela fortalece, ela liberta. Então, aquele momento eu não estava entendendo, né? Como hoje eu tenho uma maior consciência. E eu estava muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Sem falar também que foi um pouco tenso, né? Foi tenso. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Foi menos estresse, foi menos nervoso. Foi um pouco tenso. Assim, apesar assim, que eu já tive experiência com você já falou mas anteriormente. Como era algo para Deus, era algo que exigia muita responsabilidade de fazer o que é certo. E ainda mais, quem estava no estudo também foi o apóstolo. Que ele fez ele citou uma passagem da Bíblia, né? Na música que a gente cantou, aquela música que diz assim: paz, alegria, o amor, que é dele, do apóstolo. Sim, era isso que eu perguntava. Em você. Que essa música, quem gravou ela foi o diácono Ailson. Né? Sim. E nessa música aí o apóstolo estava no estúdio e foi aquele negócio muito tenso. Então o apóstolo tá aí, mas foi um pouco tenso. Como eu já escutei os 4 CDs do ministério, eu tinha pensado que na hora de gravar, vocês tinham gravado a música e tal, enfim, e só depois, ou antes, o apóstolo tinha gravado um off e tal, e aquele off tinha sido colocado em som da música, mas foi tudo na hora. Foi na hora. Rapaz, que coisa. Até escreveu algumas coisas lá no estúdio, lá não deu certo ao apóstolo do jeito dele, né? Não, deixa, não precisa escrever nada, vai assim mesmo. Ele pegou, falou e saiu bem, né? Bem legal. E nós já tínhamos gravado já todo instrumental. Tá. Aí foi uma tarde, né, que a gente foi todo mundo lá pro estúdio para ver o tempo que dava para cada um cantar a música. E nessa tarde também o apóstolo foi também. E menino, quase que a música não sai, mas foi benção. Que coisa, e foi o primeiro, né? Foi por isso que foi esse nervoso todo. Mas no segundo, como é que foi? Você lembra? O segundo pensando certo. Pensando certo. Como é que foi a experiência? Ter gravado? Como eu já havia passado, né? A primeira experiência, a gente já vai com um pouco mais de segurança, né? E assim, é uma música... Essa música falou muito, tratou muito comigo, né? Porque... o inimigo vinha com os bombardeios e eu comecei meditando, né? Meditando na palavra, aquilo que o Senhor falava sobre mim.
E essa música foi fluindo. Eu lembro que teve um momento que veio muito forte no meu coração. Eu não vou dar brechas para o inimigo me abater. Veio muito forte. Eu comecei ali escrevendo, né? Foi um finalzinho de tarde. Foi fluindo a música. E quando ficou pronta, assim, meu Deus, porque ela dizia: eu não vou deixar nada roubar a minha alegria. Eu não vou deixar nada roubar a minha confiança em Deus. Não vou deixar o inimigo construir fortalezas em minha mente. Isso foi quando você estava compondo, né? Isso naquele momento ali que eu estava meditando, e o Espírito Santo foi me entregando e eu ia escrevendo. Estou entendendo. Mas na hora de gravar esse CD, segundo CD, como é que foi? Então, você lembra? Foi lá em 2011, né? Isso. Cada CD, né, assim, tem a mesma adrenalina. Sim, a mesma adrenalina. É a mesma adrenalina. É como se fosse o primeiro. É como se fosse o primeiro, todos eles têm. E esse segundo também veio com uma responsabilidade a mais, uma adrenalina a mais, porque também ela teve que interpretar uma música de Ana Gaia, que é a esposa de Natan Rufino, que é a música para Reinar em Vida. Reinar em Vida, né? Essa música é belíssima. Então, já tinha a gente já tinha passado, mas sempre é como se fosse a primeira vez. Então, teve aquela mesma coisa também, né? A mesma coisa, a mesma adrenalina, às vezes tal, mas a gente chega um momento que vai ficando confortável. Sim. Até porque a gente vai tendo aquela intimidade até com o pessoal do estúdio, né? E a prática gente vai forma aquela amizade, também, né? mas vai amenizando. Eu acho que do terceiro em diante foi que o negócio amenizou, mas do primeiro para o segundo a adrenalina foi a mesma, do mesmo jeito. Mas essa adrenalina você acha que aconteceu assim, tipo do primeiro para o segundo CD, porque foi muito tempo? Tipo, de 2008 para 2011? Também, isso conta também. Porque quando você segue uma sequência, né, de um ano... Foi bom você perguntar aí, porque geralmente é isso mesmo. Deu uma etapa de 2 anos, né? De um CD para o outro, né? De um CD para o outro, 2 anos. Aí você fica como que enferrujado, vamos supor, né? Apesar de estar cantando todo dia aqui no Ministério, né? Mas só que estúdio é outra coisa, né? Ao vivo é uma coisa, estúdio é outra, né? Então, requer todo esse cuidado, essa responsabilidade a mais que a gente deve ter. Estou entendendo. Você falou que o terceiro foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Né? Mas ainda no segundo, para a gente não pular etapas aqui, né? Essa música Pensando Certo. A gente falou dela, você falou como foi que se compôs, em que momento se compôs, foi no final da tarde e tal, enfim. Mas o pessoal está do outro lado do computador, do outro lado do tablet, né? Se perguntando como é que é essa música aí. Né? Até porque quem está o mundo inteiro nos assistindo pelo igrejapalavracura.com.br/TV. Né? Como é que é essa música Pensando Certo? Então, olhar. Só interrompendo também, essa música é uma prova viva do que aconteceu com ela, que quando ela chegou, depois ela vai contar. Ela chegou num ministério, muito problema na alma, né? Muito. Problema na alma, muito debilitada na alma mesmo. E, de repente, ela... conta aí, Diaconisa. Conta pra gente também. Assim, o inimigo, ele tinha construído muitas fortalezas na minha mente, né? Era uma pessoa insegura, baixa autoestima, uma pessoa que tinha medo de tudo, né? Muito tímida, né, diácono? Muito. Era tímida demais. Então, assim, era uma guerra na minha mente. E a palavra foi chegando, né? Os ensinamentos foram chegando e foram mudando a minha mente. Essas fortalezas foram caindo por terra, foram sendo destruídas pelo conhecimento e entendimento da palavra. E naquele momento eu comecei meditando e o inimigo, ele sempre está lançando dardos. Ele sempre lança pensamentos contrários para que esses pensamentos prevalecendo em nossas mentes vai ser uma fortaleza. Sim. E nesse momento ali eu meditando e o Espírito Santo entregando e dizendo: eu não vou deixar o inimigo construir fortalezas em minha mente, porque hoje eu sou livre. E eu vou lhe contar uma coisa, essa é uma das músicas que mais me tocam, tá? É uma das músicas que eu mais gosto do ministério, não desmerecendo as outras, porque, claro, é a palavra viva, é a palavra cantada. Amém. Né? E é essa música que a gente vai curtir agora, o Diácono. Vamos lá então, Pensando Certo. Não vou deixar que nada roube a minha alegria. Não vou deixar que nada roube a minha confiança em Deus. Não vou deixar que o inimigo construa fortalezas em minha mente. Não vou
deixar que nada roube a minha alegria. Não vou deixar que nada roube a minha confiança em Deus. Não vou deixar que o inimigo construa fortalezas em minha mente. Eu não vou dar brechas para o inimigo me abater, mas só vou pensar em tudo que o Senhor diz sobre mim. Eu vou buscar as coisas do alto, vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, à direita do Pai, e me fez assentar juntamente com Ele. Eu vou buscar as coisas do alto, vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, à direita do Pai, e me fez assentar juntamente com Ele. Não vou deixar que nada roube a minha alegria. Não vou deixar que nada roube a minha confiança em Deus. Não vou deixar que o inimigo construa fortalezas em minha mente. Eu não vou dar brechas para o inimigo me abater, mas só vou pensar em tudo que o Senhor diz sobre mim. Eu vou buscar as coisas do alto, eu vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, à direita do Pai, e me fez assentar juntamente com Ele. Eu vou buscar as coisas do alto, eu só vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, à direita do Pai, e me fez assentar juntamente com Ele. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que edifica, é nisso que eu vou pensar. Tudo que é honesto, que é verdadeiro, no que a palavra diz, é o que eu vou pensar. Vou buscar as coisas do alto, eu vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, à direita do Pai, e me fez assentar juntamente com Ele. Eu vou buscar as coisas do alto, eu só vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está, à direita do Pai, e me fez assentar juntamente com Ele. Como diz o apóstolo, maravilha, maravilha. Esse foi aí o CD Pensando Certo, né? E a música que deu o título ao CD. Bom, agora falando do terceiro CD, do Formando Discípulos, que teve aí, foi mais direcionado para o discipulado, eu falo assim, até pelo nome da música, e de evento em evento. É verdade que o apóstolo pede para você compor uma música, tipo, Joelma, compõe aí uma música para o discipulado bíblico. É assim que funciona, não? Foi o pastor Halley que falou comigo. Sim, foi o pastor Halley. O pastor Halley que queria uma música, a música falando das matérias. Eu disse, Senhor, como vai ser essa música? Mas eu guardei aquela palavra que o Senhor me entregou naquele dia no culto de consagração. Eu confiei, eu disse, Ele vai me entregar, porque Ele falou que eu iria compor muitas músicas, que Ele iria me entregar. Então eu confiei, descansei. Eu não tinha noção de como ia ser essa música. Eu simplesmente confiei no Senhor e a música chegou para a glória de Deus. Então esse é o segredo, confiar no Senhor. Confiei. Né? E confiar na palavra realmente dele, né? Se uma vez foi entregue para você, você não pode duvidar de jeito nenhum. Isso. Não é verdade? Vamos lá. Eu quero ouvir essa música aí. Você compôs, né? Tem os nomes das matérias e tudo mais. Né? Vamos lá então. Formando Discípulos. Aleluia. oh, oh, oh,
a palavra que cura, abençoando vidas, discipulando aqueles que amam ao Senhor. A palavra que cura, trazendo conhecimento aos corações que têm fome e sede de Deus, revelando a nossa nova identidade em Cristo, quem somos nele, revelando o amor que está em nossos corações, para manifestarmos o fruto do Espírito e viver pela fé em Deus, que opera pelo amor, dominando as obras da carne, glorificando ao Senhor. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Churururu. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Revelando a autoridade dos filhos de Deus, os ministérios da igreja, o evangelismo, o ministério da reconciliação, a ceia do Senhor, a submissão e autoridade, a família cristã, revelando a autoridade dos filhos de Deus, os ministérios da igreja, o evangelismo, o ministério da reconciliação, a ceia do Senhor, a submissão e autoridade, a família cristã. No discipulado bíblico aprendemos a viver reinando em vida, aguardando em fé nossa bendita esperança, a volta do Senhor. No discipulado bíblico aprendemos a viver reinando em vida, aguardando em fé nossa bendita esperança, a volta do Senhor, nossa completa e eterna redenção. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Churururu. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Formando discípulos é o nome da música. Agora me conta aí, o Diácono, como é que foi gravar esse terceiro CD? Esse terceiro CD também foi muito especial também, né? Muito especial. Foi até por algo que teve essa música do discipulado mesmo. Foi uma música que foi a pedido mesmo, né? Do pastor Halley, e foi uma música especial para uma ocasião especial que foi para o discipulado. Certo. Mas de todos esses CDs, algo que foi muito especial também, né? E esse terceiro CD foi muito especial também porque teve várias participações, como o apóstolo Sérgio. Sérgio Pessoa, né? José no Silva também. José no Silva foi nesse terceiro. Foi. Terceiro. Isso. Essas duas participações foram muito importantes, né? E você cantar com pessoas do nível dessas pessoas que são pessoas experientes no meio musical, né? Musical. E foi muito especial mesmo, porque são pessoas que já têm experiência, que passam para a gente algo que eles aprenderam. Na verdade, com José Silva, a gente não chegou a se encontrar em estúdio, porque a gente já deixou a música pronta, preparada, né? E ele depois só foi lá no estúdio e colocou a música. Certo. Né? Aí já deixaram o guia de voz para ele e tal, como é que deixou foi? Tudo prontinho. Interessante que a música, o apóstolo falou, vamos convidar José Silva, né? Mas rapaz, e aí qual a música que vai ficar bom para ele? E Rogério, o diácono Rogério, que é o cunhado dela, que é o esposo de Gileide, que não pôde estar aqui essa noite. Então ele tinha feito a música que era a música Tenho Razões para Louvar, né?
E logo de cara eu digo, não, Rogério, essa música vai ficar bom com o Joséano. Aí ele fez, legal, tudo certo, mas parece que a música Casou, né? Casou mesmo, que ficou a cara dele mesmo. Assim. Parece que tinha Ele sido ele que tinha interpretou de uma composto. forma muito belíssima mesmo. Eu também achei. E glória a Deus assim pelas participações que o apóstolo, né, ele vem sempre convidando pessoas, né, para somar, e muitas pessoas têm abençoado não só o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? E ainda fica aquele negócio, rapaz, no quinto, quem é que vai ser a próxima participação especial? E o apóstolo Sérgio Pessoa, ele fez 2 participações especiais, né, em CDs diferentes, e um também que foi o pastor da Bíblica Redenção também, que é o pastor Wellington Richelli, que é um do pastor dele também, da igreja dele, que fez também, que gravou até a música, que foi uma das melhores interpretações, foi na voz dele que eu achei, que foi a música... A tua presença. Nossa, essa música é linda demais. É real neste lugar. Então essa música foi regravada 2 vezes, né? Uma a primeira vez que foi com o pastor Wellington Richelli. Certo. Né? Esse foi no a CD? segunda, Ou foi o CD? No segundo CD. Segundo CD. No segundo CD. E ela foi regravada em qual? No terceiro CD. Terceiro CD. Pensando certo que foi com... Não foi isso, mano, se não falha a memória. Aí no terceiro CD foi com o pastor Sérgio Pessoa. Foi, né? Isso Sérgio bacana. Pessoa. Primeiro com o Wellington Richelli. E no terceiro CD com o apóstolo Sérgio. Né? Bacana. Agora, Que o pastor Sérgio também, vale falar, né, lembrar, que é o autor da música Jesus veio libertar os cativos. Outra música eu estava bacana. no meio dele, ele abriu a porta da prisão e eu saí, então foi... Nesses 13 anos de ministério, o que eu percebi é que vocês, justamente com o apóstolo, né, tem feito parceria com outros cantores, né? Você citou aí o apóstolo Sérgio Pessoa, citou o Joseno Silva, o Wellington. Ana Gaia também cedeu a música dela, sim, mas sim. Isso foi outra parceria, né? Outra parceria. Né? Que ele fez ele gravou 2 músicas. Mas você lembra da música? Como é que é a música? Eu lembro a música. Olha. Que essa música de Rogério Inácio, e a outra música é daquele Cleiton, que fez parte do nosso ministério e passou também. Então ele canta essa música. Diz assim: estou aqui, meu Pai, em nome de Jesus, venho derramar o meu coração. Foram várias parcerias. Aí ele sai subindo que canta barbaridade. Ih, rapaz, bacana. Bom, vamos lá, falar agora do quarto CD. Ele vem. Ele vem. Né? Quando a gente pensou que enfim, ia rodar mais esse terceiro CD, para mim até foi uma surpresa, né? Aí, de repente, o pessoal está no estúdio. Aí o apóstolo chega para mim e conta, o pessoal está no estúdio, em breve a gente vai lançar o CD e tal, enfim. Rapaz, que bacana, né? Mas aí, como é que foi gravar esse quarto CD? Tipo assim, desde a produção, desde das músicas e tal, enfim. Na verdade, vamos falar desse quarto CD em detalhes mesmo. Tá aqui, ó. Bacana demais. Essa foto foi tirada numa cruzada que foi feita ali, né? Na rua do Convento, gente. Onde várias pessoas se converteram, foram curadas, né? Batizadas com o Espírito Santo, inclusive. Né? E essa foto foi tirada lá, nessa cruzada. Ficou muito bacana. O CD tem 10 músicas, tá? Uma das músicas que o apóstolo gosta muito é o Amor Ágape. Sempre que a gente está na rádio e tal, enfim, ó, coloca aí Amor Ágape. Coloca aí Amor Ágape. Né? Pois é, mas outra música também, a primeira vez que eu ouvi, programa Noite, Curas e Milagres, onde você cantou essa música a primeira vez e me arrepiou muito. Deixou arrepiado. Que é Sobre o Sistema. Essa música na minha vida caiu com uma luva mesmo, né? Tem outra música também, Tudo por Amor, bacana. Foram 10 músicas, mas aí, quantas pessoas fizeram o CD? Quantas pessoas fizeram as músicas do CD? Fala assim, questão de escrita mesmo. 3, eu, Joelma e Rogério. E Rogério. Porque o Rogério, ele fez uma segunda voz no CD, mas a música que ele fez, que é a música do Espírito Santo, né? Tá. Fez para a esposa dele cantar, que é a Girleide, né? Então, só as músicas que quem escreveu mesmo foi eu, ela e Rogério. Bacana demais.
Isso, como sempre, né, a maioria das músicas é da Diaconisa. Ele Vem, que é a 6ª música. Quem foi que compôs? Fui eu. Você. Isso. E na opinião do apóstolo, por que esse CD recebeu esse título, Ele Vem? Lembra? Porque estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. E o apóstolo, quando ouviu a música, disse: é essa música. E eu me lembro como se fosse hoje também, né? Que o apóstolo, um tempo, ele estava, não sei se você lembra, Jadson, teve um tempo que ele estava muito assim, um pouco meio chateado assim com esse evangelho da prosperidade, né? Que o pessoal só pensava em prosperidade. E foi um tempo que ele começou a ministrar muito sobre a volta do Senhor. Jesus. Foi um tempo que ele falou muito Mais sobre a volta do Senhor. escatologia Foi. Né? E eu me lembro como se fosse hoje, isso nunca fugiu da minha mente. Né? E foi nesse período também que o Espírito Santo deu essa música a ela, que quando saiu no CD, ele logo de cara, ele não quis nem ver as outras, disse: não, é essa logo. Ele vem. Bacana, então vamos ouvir essa música. Ele Vem. Vamos curtir Ele Vem. Estou acostumado com rádio, né? E falo, vamos ouvir. Vamos curtir. Anunciam a volta do Senhor, que estamos nos momentos finais. A qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja amada. E Ele comprou com seu sangue, que Ele justificou e deixou a promessa que voltaria para nos buscar, nos arrebatar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem nos arrebatar. Ele vem por entre as nuvens, com Ele vamos nos encontrar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem nos arrebatar. Ele vem por entre as nuvens, com Ele vamos nos encontrar. A trombeta soará, anunciando a volta do Senhor. Num instante, transformados seremos para o encontro do Senhor nos ares, que com Ele para sempre estaremos. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem nos arrebatar. Ele vem por entre as nuvens, com Ele vamos nos encontrar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem nos arrebatar. Ele vem por entre as nuvens, com Ele vamos nos encontrar. Ele vem. Que maravilha. Ele Vem. Ô, Diaconisa Joelma, essa música também tem um clipe. Tem um clipe, né? Foi gravado em vários cenários. Primeiro aqui no estúdio da TV Palavra de Cura, depois no estúdio da rádio Palavra de Cura. E foi o primeiro clipe que você gravou? Sim. Como é que foi a experiência de gravar o primeiro clipe? Foi emocionante. Como o Diácono falou, né? Por ser algo novo, né? Por ser diferente, a gente fica um pouco tenso, mas glória a Deus que estava a Cris do meu lado, o irmão Flávio, ali me ajudando, me orientando. Foi maravilhoso. A Cris te produzindo e o Flávio te filmando. Isso. E te dando as coordenadas, né? Isso. Bacana. E essa música, pessoal, esse clipe, você pode conferir lá no canal do YouTube do Ministério. Tá lá. Ele vem. Né? Pois é. Aliás, só voltando aqui um pouco, todos esses CDs foram gravados onde? Já que a gente já falou de tanto estúdio
Vamos lá, entrar no estúdio, né? Foi gravado onde? Todos os CDs? Tá aí. Tá aqui. Foi lá no Discovery Music, gente, do Juninho Vaneirão. Profissional tremendo, Juninho. Né? Profissional. Eu gosto muito do trabalho dele também. Gosto mesmo. Músico, profissional, né? E polivalente, né? Ele toca vários instrumentos, né? E ele entende, ele é muito dado àquilo que ele sabe fazer, ele faz o melhor, né? Ele procura, investe, busca, né? Ajuda a gente, dá um toque. O camarada é irmão. Eu acho que, aliás, na minha opinião, o apóstolo gravou a primeira vez que ele garrou nele, por conta que ele tem qualidade realmente, né? E por outro lado, o apóstolo é zeloso. Se o cara não entender esse negócio, né, não voltaria lá, não. Exatamente. Né? A gente sabe disso. Mas o primeiro CD que nós gravamos também, né, o irmãozinho lá também, né, gente muito boa também e muito gente fina também. Na verdade, o primeiro CD não foi gravado com o Juninho, não. Só foi. Os 3. Interessante também que agora é algo que é muito prazeroso. Principalmente eu e Jama, a gente fica na linha de frente no sentido de resolver esse negócio. E muitas vezes a gente saía... no primeiro CD, não. No primeiro CD foi o Valdênio, o menino que tocava guitarra. Sim. E a gente saía do estúdio 3 horas da madrugada. E o Jama, a gente chegou a sair 2 horas, né, Jama? 2 horas da madrugada. Aí os outros que vêm chegando, pega só a papinha mesmo. Tudo no... Vocês que gravam... Mas é bom, é prazeroso, tá entendendo? Vocês que gravam a guia de voz e tal, aí... Pra deixar preparado pros outros, né? A gente vai chegar... Igual o José só chegou e gravou e foi embora, né? Ele gravou, teve uma tardezinha. A gente que comeu o grosso todo. Mas isso é bom, eu tô falando isso, mas isso é muito bom e é muito prazeroso. Claro, quando termina, ver aquela sensação de dever cumprido e ver o trabalho já pronto, é muito gratificante mesmo. E né? fazer o grosso. E que se tivesse que voltar tudo de novo outra vez, ou gravar o próximo CD, tiver que seguir a mesma... a gente chegar até 5 horas da manhã, a gente faz com o maior prazer. E ainda imagina, você sai 3, 4 horas e ainda vai trabalhar. Mas o gratificante é que a Bíblia diz, né, que o Senhor, em Isaías, ele faz forte ao cansado e multiplicar as forças daquele que não tem nenhum vigor. E a gente pode provar e ver isso em nossas vidas, né, Diaconisa? E também, outra coisa, também, se não desligar o botão, eu vou falando. O esposo de Joelma, o irmão Juarez, que é uma pessoa que eu louvo muito e oro muito pela vida dele, porque imagina, o camarada está em casa e deixar a sua esposa na nossa responsabilidade. Madrugada dentro do estúdio, madrugada dentro do estúdio, junto com a gente, com eu, com o Juninho, né, e ela lá com a gente. Então eu louvo a Deus pela vida de Juarez, né, que uma pessoa muito gente fina e que eu mando um abraço para ele e oro pela vida deles, né, que é uma pessoa muito especial, que eu aprendi assim a não ter muito, né, assim, ver muito ele, mas converso pelo telefone, né, e é uma pessoa que admiro muito ele pelo cuidado que ele tem com sua esposa e a confiança que ele tem, né. Bacana. Então, gente muito boa. E outra coisa, viu, Diácono? O fato de vocês fazerem o grosso, como vocês estavam falando, guia de voz, tal, enfim, para deixar tudo mastigadinho para o projeto pessoal, isso vai trazendo experiência. Vai trazendo experiência. É bom porque também você fica familiarizado com o ambiente. Sim. Aí quando você chega, por isso que eu falei que os 3 CDs já foi mais confortável, porque a gente já estava familiarizado tanto com o dono do estúdio quanto com o estúdio, né? Sem contar que o estúdio se mudou um pouco, né? Mudava para vários lugares assim e tal, mas a gente já estava mais familiarizado com ele e o ambiente para a gente não fazia tanta diferença, né? E sem contar também que a vida consagrada, orar em outras línguas, deixa a gente mais confiante mesmo. Confiante mesmo. Né? Tem um ditado que eu gosto muito, né? Inclusive eu ouvi esse ditado a primeira vez que eu fiz discipulado, em 2011. Né? Eu e minha esposa, a gente tinha acabado de chegar no ministério e fomos fazer discipulado. Né? E em uma das aulas, em uma das matérias que eu não lembro bem, inclusive, eu também não lembro, foi o diácono Rafael que falou isso. Né? Ele falou o seguinte: quando você está lotado de conteúdo, isso gera confiança em você. Eu nunca mais esqueci isso. Né? Aí, voltando aqui, trazendo para o meio, como eu falei, vocês quando fazem grosso, isso vai gerando mais experiência, né? E de uma música para outra, de um CD para o outro, isso vai trazendo mais confiança em vocês por conta do conteúdo, do cotidiano dentro do estúdio. Bom, mas outra música que é muito tocada, inclusive na rádio, não só na Rádio Palavra de Cura, mas também lá na Nova FM, onde
onde o apóstolo tem 2 programas, inclusive, aliás, o ministério tem 2 programas, inclusive, meio-dia, né? Meio-dia, e também às 11 da noite, na Nova FM 105,9, eu também estou lá, né? A partir das 2 da tarde até as 4, no tarde nossa. Aí o ministério tem os programas lá que eu estava falando, de meio-dia até 1 da tarde e de 11 até meia-noite, 105,9, tá? E uma das músicas que é muito tocada no 105,9 da Nova FM é sobre o sistema. Sobre o sistema. E é muito pedido mesmo. Vamos curtir essa então? Vamos lá. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Chamando a existência o que não existe, andando em amor. A fé é a certeza, a plena convicção do que a palavra diz, estilo de vida, irmão. A fé que é da mente, a fé é a solução, a fé que vence o mundo, qualquer situação. Eu sou do estilo de vida que agrada a Deus, do estilo de vida que agrada ao Pai, do modo que Ele mesmo estabeleceu, para que nós possamos triunfar. Eu sou do estilo de vida que agrada a Deus, do estilo de vida que agrada ao Pai, do modo que Ele mesmo estabeleceu, para que nós possamos triunfar. Eu renovo a minha mente, eu renovo a minha mente para andar como Ele andou. É um processo, é um processo. Eu renovo a minha mente para andar como Ele andou, reinando em vida, reinando em vida. Eu renovo a minha mente para andar sobre as circunstâncias, sobre o sistema, sobre as circunstâncias, sobre o sistema. Eu renovo a minha mente para andar sobre o sistema. Sobre o sistema. Agora teve outras 2 músicas que não estão em nenhum dos CDs. Aliás, não só 2 músicas, mas várias, mas eu quero falar de 2 aqui. Uma que fala sobre família, essa é nova, vocês começaram a cantar ano passado, né? E outra sobre as mulheres, né? Quem foi que pediu essa música sobre a Conferência das Mulheres, sobre a mulher e tal? Quem foi que pediu essa música? Mais em conferência. Né? Mas quem foi que pediu ela? Assim, porque toda conferência, né, eu sempre busco saber o tema para compor, né, em cima do tema e assim abençoar as mulheres. Então quer dizer... Pode falar. Todos os anos, né, vem música nova para as mulheres. Era isso que eu ia perguntar. Então quer dizer, cada conferência tem uma música diferente. O negócio é de luxo mesmo, hein? Bacana. Bom, a da família... Quem foi que pediu ela? O apóstolo. O apóstolo pediu. Isso. Certo, certo. Tinha uma última música aqui no programa de papo. O papo foi bacana demais. Amém. Né? Já foi bacana demais. Esse primeiro programa aqui na TV Palavra de Cura foi bacana demais. O Pocket Show, gente. Né? Então, essa música da família, como foi que surgiu? Compor ela, como é que foi? Amém. O apóstolo, ele falou comigo, queria uma música que falasse sobre a família, mostrando o Espírito Santo, ensinando essa família a andar em amor, uma família que realmente coloca em prática a palavra e mostrando o papel do esposo como cabeça, a esposa sendo submissa, auxiliando esse homem e, por consequência, os filhos, né, estarem submissos aos pais.
Então, assim, foi meditando nessa linha que o apóstolo me entregou e chegou a música. Chegou a música. Família, Ideia de Deus. E que maravilha. Muito bem. Mas eu quero agradecer aqui ao Wellington, ficou ali, ó, na bateria, pode dar um close lá no cara, né? Inclusive, daqui a pouquinho vai pra feira, hein? Pois é. Muito bem. A Cris, que é a esposa do nosso diretor da TV, ele também hoje está como câmera, né? O Flávio Alves, a Cris, está ali, a diaconisa Joelma também, né? Está aqui o diácono Del, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês 4, mas não tem só gente aqui não, hein? Tem uma plateia aqui, atrás do Flávio, né? Tem lá o diácono Serafim, com a esposa dele, a filha, tem também aqui outra irmã, a Débora lá, que é a esposa do Wellington, a minha esposa está ali também, né? E o Flávio está aqui por trás. Então vamos lá, eu quero agradecer você também, né, que ficou ligado aí junto com a gente, ficou plugado aí no igrejapalavra.com.br até agora, né? Você que veio aí do culto desde as 7 da noite, quando a gente começou as transmissões, né? Vai falando aí pra galera, espalha mesmo, tá? Porque logo depois do culto, não clica lá no vermelho não, tá? Lá no X vermelho para fechar a página não, continua com a gente, tá? Porque todo domingo, depois do culto, tem De Papo na TV, Palavra que Cura. Você não pode perder, não. Espalha também. Pode espalhar, porque depois do culto tem De Papo na TV, Palavra e Cura. Todo domingo vai ter um cantor diferente, todo domingo vai ter uma banda diferente. Fica com a gente, beleza? Então espalha para todo mundo aí, tá certo? Então, vamos lá, finalizar o De Papo desse domingo. Inclusive, gente, na última terça-feira, dia 20, começou o discipulado bíblico Palavra e Cura, tá? As matrículas ainda estão abertas. Você pode ter mais informações no 3721-8410, 3721-8410, né? Começou na última terça-feira, dia 20, tá? Mas você ainda pode fazer sua matrícula, tá certo? Então, tá dado o recado, discipulado bíblico esse ano, perde não, tá certo? Tem matéria nova também, você vai gostar. Você que já fez, está nos assistindo e quer fazer de novo, fica à vontade, tá? Na tenda, todo culto tem tenda aqui fora, né? E você pode fazer a sua inscrição na tenda ou através do 3721-8410, 3721-8410, ou ainda através do site. Não é isso, Flávio? Pode ser através do site também. Então, igrejapalavra.com.br. Você também pode fazer a sua inscrição. Beleza? Já que você está no site, assim que terminar o programa, você pode ir lá fazer o seu cadastro. Tá certo? Então, vamos lá. Quero agradecer, em nome de todo o Ministério de Música Palavra que Cura, primeiramente a Deus, que tem nos dado, tem nos concedido esse dom para nós louvarmos ao Senhor, e também agradecer ao nosso apóstolo Décio Lira, que sempre tem nos dado a oportunidade de nós podermos representarmos a Cristo com a música, né? E tem nos ensinado a vivenciarmos a Cristo. Obrigado, apóstolo, um beijão para o senhor, para a irmã Márcia e todos os seus filhos. Amém. Pois é, eu também quero agradecer ele pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Na TV, Palavra que Cura, todo domingo depois do culto. Tá certo? Então, você tem agradecimento, diaconisa? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito, pela capacidade que Ele tem me dado, pelas músicas. Agradeço ao Senhor por tudo. Agradeço ao apóstolo Décio, o meu pai espiritual, que tem sido uma bênção na minha vida, nosso pai, né? Muito obrigada, apóstolo, por tudo. O Senhor sabe que eu amo muito o Senhor. Sou grata a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela vida do meu líder, também o diácono Del, que tem, assim, meu Deus. Agradeço por tudo, pela paciência. Quando eu cheguei aqui, né, toda assim, muito tímida, muito ansiosa, e o diácono Del ali me ensinando, me instruindo, acreditando. Isso foi muito importante para mim. Ele acreditou que eu podia. Ele chegava com uma palavra ali me motivando. Sou muito grata a Deus pela vida do meu líder. Eu digo assim que ele é o meu pai, porque ele está ali sempre cuidando, né, sempre me instruindo, me ensinando, corrigindo. E agradeço a Deus pela vida de todos que fazem parte desse Ministério de Música. Amo demais esse ministério, pela vida de Cris, né? Pela vida do irmão Wellington. Então quer dizer que hoje vocês são unha em carne, pode dizer assim? E Cris, você? Eu também só tenho a agradecer ao Senhor, ao apóstolo Décio, né? Que todo esse ministério... Tudo que a palavra que cura é hoje é porque o Senhor entregou a esse homem, um homem de visão, e ele decidiu cumprir, né, aquilo que Deus entregou a ele.
E também agradecer aos 2 líderes do grupo de louvor, o diácono Del e a diaconisa, que está mais junto de mim, que tem me ensinado muito, assim, glória a Deus pela vida dela e do diácono também, porque tudo que eu estou aprendendo aqui no grupo de louvor é graças ao Senhor primeiro e depois a eles 2. Bacana. E se o Wellington pensou que ele ia ficar caladinho ali, não vai não. Passa o microfone aí para ele. Wellington, agora eu falo com você diretamente. Tá? Foi um prazer ter você aqui junto com a gente. Tá? Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Agora você faça as suas considerações finais. O prazer é meu e eu faço das palavras de Cris as minhas, né? Com certeza. A gente agradece primeiro a Deus, né, pela oportunidade, pelo apóstolo, pela vida do apóstolo e pela vida também dos nossos líderes, né, que são homem e mulher de Deus. A gente tem crescido muito com eles e a gente só tem a agradecer. É isso aí. Muito bem, pessoal. Esse foi o primeiro de papo, o primeiro de muitos que a gente vai fazer aqui, ó, na TV Palavra que Cura, na igrejapalavrakecura.com.br/TV. Tá certo, então vamos lá. A música das mulheres, né? Amém. Vamos lá, então, finalizar o de papo. igrejapalavrakecura.com.br/TV. A mulher que se consagra anda em consciência de justiça. A mulher que se consagra tem ousadia na presença do Senhor. A mulher que se consagra anda em consciência de justiça. A mulher que se consagra tem ousadia na presença do Senhor. Buscando as coisas do alto, transformando seu entendimento. Pela vida consagrada, ela anda em consciência de justiça. Buscando as coisas do alto, transformando seu entendimento. Pela vida consagrada, ela anda em consciência de justiça. Mas aqui não busca, amém.